Olá, bom dia, internautas dos jornais Hoje News do Paraná. Quarta-feira estamos no nosso encontro com a terapeuta e a volta da Europa, cheia de novidades. Outra pessoa inspirada, renovada. Bom dia. Bom dia, bom retorno, dia, seja bem-vinda de volta. Obrigada. E, por favor, conta pra nós, assim, um panorama, como é que foi essa semana? Sim, são praticamente 2 semanas, foram 2 semanas intensas, 11 dias de camp, né? Entre a análise de script, que foi com o professor Rüdiger Rogol, um psiquiatra neurologista fantástico lá da Alemanha, muito conhecido e muito reconhecido lá. E depois 9 dias com Sophie Hellinger. Impressionante a força dela, 9 dias após ter acabado de enterrar Bert Hellinger. Foi realmente assim surpreendente e inspiradora a força dessa mulher. Realmente surpreendente. Nós imaginamos que ela poderia estar mais fragilizada, que os docentes tomariam mais a condução do camp, porque sim, são muitas pessoas, deviam ter 1000 pessoas, muitos brasileiros, e ela tocou com maestria os 9 dias sozinha. Sozinha. Teve um momento, numa manhã, que nós tivemos a honra de ter Rupert Sheldrake, que é um pesquisador, é um biólogo e doutor, PhD, na Faculdade de Coimbra, que ele trouxe para as constelações o presente da percepção do que são os campos. Então, Bert Hellinger tinha ele muito próximo também e ele contribuiu muito com essa percepção do que acontece numa constelação, como se mostra numa constelação aquilo que se mostra. Uhum. Então ele teve essa percepção rica dos campos, mas outro momento a gente pode falar mais sobre isso. E eles chegaram a comentar alguma coisa assim, como é que foi a despedida do Bert Hellinger? Então, na Alemanha, na Europa em si, acontece essa parte do velório e essa homenagem ao morto e à família da pessoa, né, que faleceu. De uma forma totalmente diferente, são de 5 a 7 dias o período de velório. Então, eu cheguei na Alemanha na quinta-feira e fazia exatamente uma semana da morte do Bert Hellinger, e nesse dia ele estava sendo enterrado. Eu cheguei no final do dia lá e soube, quando cheguei então, que foi o dia do enterro dele. Sophie trouxe para nós, com muita emoção, um tanto da história deles, um tanto da história que está na autobiografia, no último livro que Bert Hellinger deixou. Como se ele realmente estivesse deixando um presente pré-morte, porque foi isso que ele fez com a obra dele. E Sophie nos trouxe, nesse momento de abertura do evento, muitas histórias pessoais dele e o que aconteceu nesses últimos meses antes da morte dele. Então, foi rico por causa disso também, foi uma oportunidade de nós nos aproximarmos mais das duas figuras, da figura humana de Bert Hellinger e da figura humana de Sophie Hellinger. Foi muito precioso mesmo. E teve assim algum assunto que se destacou durante esse evento? Sim, é bem desafiador falar sobre um assunto, né? Porque é muita intensidade, tanto que quando eu vou para o camp, já foi a 4ª vez que eu fui em 2014, 2017, 2018 e agora 2019. E eu até comento, as pessoas falam, mas você vai de novo, é sempre a mesma coisa, né? E não é a mesma coisa. Tem 3 dias de Cosmic Power, e depois teve um dia de relacionamento de casais, e depois o camp, que são mais 5 dias, onde são assuntos corriqueiros. Então, todo o público interage com os movimentos. Uma pessoa é escolhida para constelar e a partir da constelação da pessoa, todos são conduzidos para algo a mais lá no camp. Então, todos são envolvidos o tempo todo. E é como se fosse
uma grande constelação o tempo todo. E não tem como não se envolver, não tem como as nossas memórias não se mostrarem, as nossas fragilidades não se mostrarem. Então eu vou muito disponível realmente para me trabalhar. Assim, eu vou muito solta para isso, muito disponível para isso. E nem sempre é fácil, né? Eu combinei até com as pessoas daqui que eu traria conteúdos todo dia, que eu conversaria com as pessoas sobre o que estava acontecendo no campo. Mas é tão intenso que muitas vezes a gente nem consegue ficar conectado. É um esforço pôr a cara no vídeo e compartilhar, porque é muito intenso mesmo. Muitas pessoas experimentaram isso lá também. No momento do Cosmic Power, então foi a 4ª vez que eu participei do Cosmic Power lá na Alemanha. Cosmic Power é uma técnica desenvolvida pela Sophie Hellinger, pela esposa do Bert. E Bert Hellinger já trouxe nesse último livro dele, na autobiografia, a importância do Cosmic Power para a evolução da constelação que sofreu uma transição. Então as constelações, elas eram as constelações familiares normais, digamos, e nos últimos anos, principalmente depois que a Sophie e o Bert se casaram, as constelações evoluíram para o que eles chamam de constelações espirituais, constelações do movimento do espírito, que não tem nada a ver com espiritismo, que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver com nenhum conceito que já existia. Então, as constelações do movimento do espírito são as constelações que acontecem de uma forma sem muita interferência. Então, o Cosmic Power diz: todos nós somos seres divinos. Não só o Cosmic Power, a Sophie traz isso enriquecendo esse movimento do Cosmic Power. Todos nós sabemos que nós somos seres divinos, que nós somos essência divina, que em nós está a maestria. E eu venho falando isso há muito tempo, desde que eu conheço o Ho'oponopono, e para mim faz muito sentido o Cosmic Power por conta de eu já conhecer o Ho'oponopono. Então, o que ficou mais disponível para nós, a partir dessa observação pontual do Bert Hellinger, é que a partir dessa conexão com o nosso espírito criativo, com essa maestria divina, com esse acesso à nossa criatividade essencial, nós, enquanto consteladores, podemos conduzir as constelações nesse movimento do espírito. Mas precisa ter a abertura para esse movimento, precisa ter uma abertura e uma decisão pessoal de conectar com a minha maestria, com a minha potencialidade pura. Isso não me deixa maior nem melhor do que ninguém, isso só me deixa disponível para aquilo que eu sou. Assim como se você começa a praticar a respiração, a meditação e começa a realmente escolher se disponibilizar para a tua inteireza, você também acessa o seu espírito criativo e a sua potencialidade pura. Então todas as pessoas têm a possibilidade de se desenvolver nessa criatividade fundamental, essencial, esse empoderamento pessoal. E os 3 dias do Cosmic Power, ela trouxe isso com muita firmeza, ela quase brigava com a gente para falar: tome essa verdade, assuma quem você é, faça aquilo que é necessário para a sua criatividade pura se mostrar, para essa tua essência divina, para sua maestria ser usufruída por você o tempo todo. Então ela deu uma sacudida em todos. Ela falou muito do tempo. Depois eu vou falar sobre os relacionamentos também, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Quando eu não estou fazendo algo bom com o meu tempo, quando eu não estou fazendo aquilo que eu desejo com o meu tempo, se eu estou usando o meu tempo para fazer qualquer coisa que não é aquilo que é a minha vontade, eu estou perdendo tempo, e o tempo é irrecuperável. Então isso foi o que mais me sacudiu
e mais me reposicionou, e eu pude então tomar isso de novo, que eu já sabia, mas que com a rotina, com o movimento do dia a dia, a gente vai meio que, né, soltando aquilo que é essencial, vai esquecendo de fazer a respiração, vai esquecendo de falar assim, quem eu sou, o que eu quero, o que eu faço hoje que vai me levar para onde eu quero. Isso é como se fosse uma técnica? É uma técnica, o Cosmic Power é uma técnica. Então, além da respiração Cosmic Power, existe uma abertura dos chakras, né? Que aí é o curso do Cosmic Power, onde a gente aprende a fazer a imposição de mãos nos pontos, que são os mesmos pontos dos chakras, dos 7 chakras principais. A gente toca do 2 ao 7, o chakra 1, que é o chakra da conexão, não é tocado, né? Mas o chakra 7, o 6, o 5, o 4, o 3 e o 2, eles são... nós aprendemos a tocar esses pontos e nós somos como se fôssemos iniciados, como se fossem iniciados na técnica do Reiki, né? E só que é um pouco diferente e é um acesso então a esse espírito criativo, essa nossa parte essencial, fundamental, que todos nós então temos isso, porque nós, a partir da nossa existência, nós já somos, mas nós esquecemos, nós nos separamos dessa identidade divina, né? E nós somos educados a permanecer separados. Nós somos educados pelo medo, pela culpa, pelo pecado e pela punição. Então, se eu escolho a partir de agora que eu vou expressar essa minha essência divina de uma forma com mais disponibilidade, então fazer a respiração Cosmic Power e talvez receber a imposição de mãos, de acordo com a necessidade, depois eu falo mais sobre isso, me ajuda a me manter nesse processo de disponibilidade. Então, a primeira parte é aprender sobre a respiração, e para quem quiser aprender, eu estou disponível para ensinar. Isso que eu perguntava, você vai trabalhar algum curso nisso? Sim. Vem por consulta? Sim, a pessoa pode vir individualmente para aprender essa respiração, ou a gente marca um workshop e ensina. Então, em breve, novidade, gente. É algo que é fundamental para todas as pessoas. É muito, muito, muito fundamental. E é muito simples, é muito simples. É uma conexão com a respiração. A Sophie sugere que nós façamos 3 momentos de respirações por dia, 5 minutos de manhã, 5 minutos na hora do almoço, 5 minutos à noite. Então, tirar 15 minutos de 24 horas não vai matar ninguém, né? Muito pelo contrário, vai trazer muito mais disponibilidade. Vai enriquecer o restante do tempo que sobra. Né? Claro, claro. Então, essa essa respiração Cosmic Power, qualquer pessoa pode aprender a partir, né, da escolha mesmo. Eu posso ensinar. Eu não posso ensinar a colocar a pessoa a colocar a mão nos pontos, porque isso é algo que precisa então ter autorização da escola e a partir de um curso mais intensivo. Esses pontos onde é feita a imposição de mãos, então cada ponto trata uma parte do corpo. Então o 7 tem uma sequência de conteúdos, digamos. Eu tô com problema físico, eu tô com problema na pele, eu tô com problema na musculatura. Então, cada ponto é responsável por uma parte do nosso corpo. Como se você fosse trabalhar um conjunto de sintomas. Então, a pessoa tem um sintoma. Você vem para mim e fala, Grau, você pode aplicar Cosmic Power em mim? Eu tô com dor de garganta, por exemplo. E quando nós vamos aplicar o Cosmic Power, ou quando nós respiramos essa respiração Cosmic Power, qual que é a principal recomendação? A gente abre mão de qualquer resultado. Então, eu não vou tocar o seu chakra
é o 7, o 6 e o 5. E aqui para a garganta seria o 5. Na nuca. Aqui esse chakra da garganta. Então eu não vou tocar o teu chakra porque eu quero que você fique bem, eu quero que o teu sintoma suma, porque o teu sintoma pode ter uma função muito importante para você. Tá tentando te dizer alguma coisa. Isso. Né? Então, essa conexão com o Cosmic Power, que é esse poder cósmico todo abrangente, essa maravilha que está disponível para todos, é como se a gente desse um pulso de vida, um pulso de conexão para esse lugar do seu corpo, para ele voltar para a vida, para voltar para a inteireza, para voltar para a disponibilidade. Porém, sem nenhuma intenção. Eu vou fazer um toque de vida, eu vou dar um impulso para a pessoa. E não sou eu que vou fazer isso. Eu só sou um viés pelo qual esse poder cósmico todo abrangente vai. Então, é você com o seu próprio poder e eu só vou ser um instrumento. Tá? Esse movimento do Cosmic Power e essa prática de pôr a mão sobre esses pontos, dessa cura que acontece, é algo que não pode ser cobrado. Então, se você quiser que eu faça Cosmic Power para você, eu não vou cobrar, eu vou fazer de graça. E esse é o movimento essencial dessa prática do Cosmic Power. Não tem uma intenção de ganhar dinheiro com isso. Quase como se fosse uma doação para o universo. É uma doação. E quando eu aplico o Cosmic Power, eu acesso a esse poder divino também, e isso atua em mim. Então eu estou oferecendo-me e eu estou recebendo também. O Reiki também tem mais ou menos essa característica de sermos só um canal de cura, né? E quando nós oferecemos o Reiki, nós também estamos sendo curados e nós recebemos também essa energia. O Cosmic Power é assim também. Então, você disse que você faz o toque sem intenção, né? Sem uma intenção. E se for um sintoma de algum problema, isso vem a se manifestar a partir desse movimento do Cosmic, ou ele não tem... O sintoma? Por exemplo, ele torna mais claro qual é o motivo desse sintoma, então, ou isso não tem nada a ver? O que acontece quando nós vivemos na certeza? Quando nós vivemos na certeza, nada pode ser errado. Quando eu vivo na certeza que a doença é algo que vem para me trazer uma informação importante, que a doença ou o sintoma é um presente, e eu consigo permanecer tranquila nessa informação, eu permaneço na certeza de que isso tem algo para me mostrar e eu me disponibilizo para entender o que isso quer me mostrar, a solução vai se mostrar. Mas o que a gente faz quando tem um sintoma é começar a reagir. A gente fica reativo àquilo que o sintoma apresenta, ou a dor, a febre, e a gente quer se livrar. E quando a gente quer se livrar, a gente viola o pertencimento, a gente viola a informação que o sintoma quer trazer. Então, qual que é o movimento do Cosmic Power? É pacificar, é esvaziar para o novo poder chegar. Quando eu esvazio, que eu faço a respiração, porque eu vou respirar antes de praticar o Cosmic Power com a imposição de mãos, eu já dou um comando para o meu corpo de consentir, de esvaziar, de soltar. Então eu solto a preocupação, eu solto o medo com respeito, eu esvazio, eu solto com amor, com respeito, com gratidão. E quando eu inspiro já o novo, que também está disponível pelo ar. A gente se conecta com todo o novo. E a partir do nosso sentimento, da nossa emoção, a gente está co-criando a realidade. Então, se eu estou com medo do sintoma, eu estou co-criando a partir do medo, a partir do meu sentimento. Eu quero muito a cura, mas eu estou com muito medo. Eu co-crio o medo, não co-crio a cura. Então, qual é a proposta? É apaziguar, é trazer paz, é trazer confiança, é permanecer no estado de fé. Quando eu falo do espírito criativo, quando eu falo dessa conexão com o nosso eu,
tá muito comum falar eu sou o eu sou. O que é esse eu sou? Esse eu sou maior. É o meu eu sou divino, é aquilo que está além desse físico. O que me trouxe para essa vida? Esse impulso divino, esse impulso de Deus é o eu sou. Né? Só que eu só sou aqui na Terra, nesse corpo físico, nessa experiência humana, a partir do meu pai e da minha mãe. Então, quando eu vou entendendo a percepção sistêmica do Bert Hellinger, e é tão enriquecedora as duas coisas juntas, quando eu vou percebendo a importância do respeito e da honra pelos meus pais, então esse espírito divino, ele pode se mostrar em mim. Quando eu estou rompida com os meus pais, esse espírito divino não tem espaço, porque ele veio através dos pais. É como se eu falasse não, aqui não, com esses pais não. Então esse espírito criativo também não atua em mim, é como se eu não funcionasse a partir dele. Você cria um bloqueio. Eu crio um bloqueio, como se eu estivesse vazia. O que é o vazio? Né? Quem tem tristeza sente o quê? Quem está com depressão sente o quê? É vazio. Então, tudo começa nessa conexão com os pais, porque através desses pais, esse espírito criativo, que é essa centelha divina, chegou até mim. Não tem como eu ser essa experiência divina aqui na Terra se não for por intermédio desse homem e dessa mulher. Voltamos lá para os princípios, para as leis sistêmicas. Voltamos para os princípios sistêmicos. Então, o que Bert Hellinger descobriu nesses últimos anos de vida dele? Dessa escolha é fantástico. Nem sempre é simples ou fácil, porque a gente vive nesse mundo que tem um inconsciente coletivo atuando. No inconsciente coletivo, tanto familiar quanto do lugar onde nós estamos inseridos, tem muita informação de controle. Na televisão tem muita informação de medo, de violência. O que mais a televisão mostra é a informação de amedrontar as pessoas. É que a gente é meio que educado com o medo, né? Você é o tempo todo cerceado, não faz isso senão isso, não faz aquilo senão aquilo. Aí você se educa, né? Pelo medo. E quando a gente encontra a fé na igreja, na religião, nós sentimos um estado de espírito muito agradável. A gente vai para a igreja no domingo, por exemplo, ou no dia que a gente escolhe ir para a igreja, e a gente se pacifica na igreja. A gente ouve o que o padre, o pastor ou aquele que conduz essa cerimônia fala, aquilo nos toca de uma maneira fantástica e nós somos tocados por esse espírito criativo. Só que no momento em que a gente sai da igreja, é como se a gente se desprendesse do espírito criativo. E essa que é um mal entendido que a gente tem. E é claro que o inconsciente coletivo, e que nós fomos educados assim, porque os nossos pais nos ensinaram assim, nossos avós foram assim, são várias gerações experimentando a fé dessa maneira limitada. Né? E é uma maneira também de manter as pessoas sob controle. Não existe uma pessoa responsável por isso que fala, a partir de agora vamos pôr o medo em todos porque nós vamos ter o controle da nação. Não existe isso, é um grande inconsciente coletivo que está sendo motivado por muitas memórias, de muitas maneiras, a partir daquilo que é comum na existência. O que é a cultura do Brasil? O que é a cultura da Europa? O que é a cultura dos Estados Unidos? O que é a cultura da África? O que é a cultura da Ásia? E aqui no Brasil, principalmente, nós temos todas as nações misturadas. E nós temos um tanto mais de liberdade do que nos outros países. A gente percebe isso, quem viaja percebe isso. Aqui no Brasil nós temos muito mais disponibilidade, tanto que talvez 70% do camp, das pessoas que estavam no camp, no Hellinger Camp esse ano, eram brasileiros. A gente tem muita disponibilidade porque a gente tem mais liberdade. Por quê? Porque são várias culturas experimentando o mesmo espaço. E o limite
do nosso país, ele é expandido. Se a gente pega um país da Europa, a Alemanha, ou a França, ou Portugal, são países que são muito pequenos. Então, é restrito o movimento, a liberdade é restrita, porque quando chega na fronteira, já impacta. E a memória da guerra lá também é muito mais atuante do que aqui. Então, nós somos também frutos da guerra. Nós também temos a memória da guerra, mas muito menos do que lá na Europa. Muito, muito, muito menos. Isso nos torna muito mais disponíveis. Mas ainda tem muita coisa para trabalhar. Sim, justamente por causa das crenças, principalmente as crenças religiosas. Isso não significa que a religiosidade está errada, muito pelo contrário, porque foi uma maneira de nos mantermos conectados com esse espírito criativo. E até talvez sobreviver em alguns momentos, com né? certeza, foi muito importante e é muito importante. O que eu quero dizer aqui não é não vá mais na igreja ou abra mão da sua religião e se conecte com o seu espírito criativo sozinho. Não, é você tomar mais o seu espírito criativo, é você se conectar mais com a fé. Vá lá na igreja, tome o que o padre fala, o que o pastor fala, ou aquilo que a comunidade está compartilhando e leve para a sua vida real, leve para dentro da sua casa, leve para todas as ações da semana inteira, porque você permanece essência divina, você permanece conectado com Deus. Precisa se reabastecer? Vá diariamente, respire, inspire Deus todo dia. Mas para isso também é preciso compreender um pouco mais, não é? Falta compreender esse significado de reabastecer, significado de fé, né? Esse precisa reconhecer de que parte é minha culpa, né? Reconhecer minha responsabilidade. A grandeza que cada um é. E voltamos então, como eu reconheço a minha grandeza? Eu reconheço a minha grandeza quando eu sei quem eu sou. Vem de novo para onde? Para minha base, para minha estrutura. Quem são as minhas raízes? Quem sou eu? Da onde eu tiro a força para assumir a minha responsabilidade? Da onde eu tenho força para assumir que eu sou esse espírito criativo? Porque é preciso coragem. Se eu sinto culpa, se eu sinto medo, se eu sinto falta, se eu acuso os meus pais por alguma coisa que eles não me deram, eu não tenho o movimento do merecimento de me conectar com o meu espírito criativo. Eu já violei. Você se bloqueia. Já violei. Então é preciso o quê? É preciso consciência de descoberta. É preciso consciência a partir do conhecimento. A ignorância é um buraco escuro. Na ignorância está a distinção do bem e do mal. Na ignorância está a dualidade, né? O conhecimento liberta. O conhecimento é a luz. A gente vai viver num mundo de dualidade o tempo todo, mas nós podemos experimentar mais luz, mais potencialidade a partir do conhecimento. Então eu convido cada um a se despertar, a fazer a pergunta: o que é mesmo que eu estou fazendo aqui na minha vida, o que eu estou fazendo com a minha vida? E chegando num outro ponto que me chamou muita atenção no camp, o que eu estou fazendo com as minhas relações? Todas as pessoas querem uma relação bem-sucedida. Todas as pessoas sonham em ter um parceiro independente de gênero, né? A gente fala, a gente quer alguém para compartilhar a vida. Né? E por que é um desafio tão grande um relacionamento? Porque a maioria do tempo nós não sabemos o que nós queremos. Nesse caso, as pessoas não são ainda muito conduzidas pelo senso comum ou por aquilo que lhe contaram que tinha que ser. Você precisa casar, você precisa ter filhos e talvez o que os outros dizem é o que eu acolho. Então, eu não preciso enxergar o que eu quero. Essa cultura nossa nos conduz de certa maneira para isso. E nós simplesmente vamos funcionando. A gente encontra uma pessoa mais ou menos legal, que talvez seria um bom pai para os meus filhos, e eu me mantenho numa relação mais ou menos, porque a vida é assim mesmo, porque é assim mesmo, homem perfeito não existe, mulher perfeita não existe, e eu meio que me fecho sobre quais são os meus verdadeiros desejos, qual é a minha verdadeira
o que me conduz realmente, qual que é o meu movimento interno, o que me faz feliz, o que me faz apreciar, o que me faz terminar o dia e falar, nossa, que bom, que bom que eu fiz aquilo que eu quis fazer, porque eu estou tão feliz agora comigo. Agora faz o dia inteiro o que o outro quer, faz o dia inteiro o que o marido quer, faz o dia inteiro o que o pai decidiu que era certo, faz o dia inteiro o que o outro decidiu por que você. você acha que é certo. Então, se você termina o seu dia com uma sensação de que está pesado, com uma sensação de que está muito cansado, com uma sensação de tristeza, você precisa identificar quem está atuando em você. Né? Pode ser que seja o marido, pode ser que seja um amigo, pode ser que seja os pais, pode ser que seja qualquer pessoa, menos você. Porque se você estiver fazendo aquilo que é realmente o que você deseja, você vai estar se sentindo feliz e leve. Mas aí tem consequência, né? Aí a gente precisa estar preparado para isso, porque talvez, quando eu pensar o que eu desejo, talvez aquela vida que eu levo não seja isso. E aí é compatível. preciso coragem. Coragem para dizer a verdade primeiro para você mesmo. Então, Sophie Hellinger trouxe muito isso. Honestidade. Honestidade. Como eu vou ser honesta com meu marido se eu não sei o que eu quero? Como que o meu marido vai poder fazer um movimento que apoie aquilo que me faz feliz se nem eu não sei aquilo que eu quero? Então eu convido você a ser honesto com você mesmo primeiro. O que é que eu quero para minha vida? E não precisa ser nada gigante. O que me faz feliz mesmo? O que é que agrada o meu coração? O que faz eu sorrir no final do dia? Né? Um chimarrão na casa de um amigo me faz sorrir. Talvez caminhar e observar a natureza me deixa feliz e mais disponível, além de deixar o meu corpo também mais ativo. Os meus hormônios começam a ficar trabalhar mais melhor, né? Com o movimento. Talvez ir na casa do pai e da mãe e tomar um chimarrão. Então, o começo seria se fazer essas perguntas. O que é importante para mim? E talvez você esteja cansado de tomar chimarrão na casa da mãe, porque isso não te faz mais sentido, mas você sente obrigado aí, tem uma obrigação de ir ou na casa da mãe ou na casa da sogra. E isso também precisa ser revisto, porque precisa sair da culpa, precisa sair do medo de fazer as coisas a partir da própria vontade. Então, quando eu começo a descobrir o que mesmo eu quero hoje, chegou domingo, eu quero ficar na minha casa, eu quero curtir os meus filhos e o meu marido, eu preciso escolher fazer isso. E aí, se tiver 5 convites, tem que ter coragem de falar assim, eu sinto muito, hoje eu quero ficar sozinha. Hoje eu tenho outra prioridade. Ah, mas o que é a sua prioridade? Eu vou cuidar de algo muito especial. Não precisa nem dizer o que é. Eu vou cuidar de mim. Ou diga, porque talvez você inspire outra pessoa a fazer o mesmo também. Então é preciso coragem para permanecer na própria escolha. E quando eu começo a entender, eu vou olhar para o meu marido e vou conseguir falar para ele o que é que me faz feliz. E talvez ele fique mais feliz por ser mais assertivo comigo. E é claro que eu vou ficar mais feliz por retribuir aquilo que eu estou recebendo dele. E isso faz com que a relação ande. E tem uma coisa muito importante nessa equilíbrio da relação, é olhar o outro na mesma medida que eu sou. Então, eu não sou uma mulher e por ser mulher sou melhor do que o meu marido. Meu marido não é um homem e por ele ser homem ele é melhor do que eu. Eu vou abrir mão da competitividade na relação para ver quem é melhor ou pior. E muitos casais fazem isso de forma inconsciente. Tá? Ficam numa disputa de quem é melhor do que o outro. E isso vai arruinar a relação, não tem como. Então a primeira coisa é olhar para o outro como igual e expressar honestamente aquilo que faz sentido. Correndo o risco de talvez a pessoa falar, eu sinto muito, mas eu não consigo. Isso eu não vou te atender. Não consigo atender essa tua expectativa. E aí talvez eu possa mudar a minha expectativa se tiver amor. Porque só o amor não vai bastar. Só uma relação sem amor e de muita conversa também não vai bastar. É preciso o amor e é preciso
essa comunicação assertiva. Vem da onde isso? Da inteireza. Inteireza vem da onde? Descobrir quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou o meu pai, minha mãe, tudo que contém no meu sistema, todas as histórias, tudo. E é o meu espírito criativo também. E esse movimento do espírito criativo, ele se mostra quando eu já identifiquei onde eu sou com esse espírito criativo. E aí eu tenho liberdade para falar sobre aquilo que faz sentido para mim, sobre aquilo que são os meus desejos. Você imagina que em 2011 eu fui fazer um curso de PNL e foi a primeira vez na minha vida que eu tomei uma decisão só por mim mesma e pensando no que isso ia trazer de bom em primeiro lugar para mim. E foi uma coisa inusitada e eu olhei pro meu marido e falei: amor, eu quero muito fazer esse curso, só que são 10 dias. São 10 dias num lugar que eu vou ficar internada, eu não sei nem como que eu vou conseguir me comunicar com você. A Liz na época estava com 5 anos e o Arthur com 3 anos. E eu fui e ele disse sim, ele me apoiou para eu poder ir. E eu não falei para ele, eu tomei uma decisão e pronto. Tô indo, se vira. Não, eu falei, como é para você? Eu quero muito fazer esse curso, eu quero muito compreender mais sobre como eu funciono, sobre como é a minha vida. Foi um curso de PNL. Vai ter um curso de PNL aqui logo daqui uns dias, hein? Boa notícia. Quem tiver interesse, é um dos cursos que mudou muito a minha vida. Então, eu pude falar honestamente para ele o que eu queria, né? Do meu desejo. E ele me devolveu o quê? O apoio. Porque se tem amor, ele quer me ver feliz. E o movimento de ver o outro feliz amorosamente, ele se separa do medo de perder o outro. Ou do ciúme, ou da posse, ou da... Eu fui tão autêntica com ele sobre qual era a minha intenção de ir para o curso, que ele prontamente me apoiou para mim. Isso foi o primeiro. Depois eu fiz outros cursos e chegou o momento que eu quis ir para o curso de constelação. E quando eu recebi o convite para o curso de constelação, a primeira ideia que veio na minha cabeça foi: se eu tiver o apoio do meu marido, eu vou. Eu pensei isso na hora. E aí eu cheguei, meu bem, eu estou pensando em fazer um curso de constelação, vai ser assim, 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 o formato é esse, o valor é esse, porque eu precisava também da ajuda dele para pagar o curso, né? O curso de constelação não é um curso barato. E ele olhou bem pra mim e falou assim: isso vai fazer bem pra você? Aí eu falei: vai fazer muito bem, eu tenho certeza que vai fazer muito bem. Ele falou: então eu te apoio. E foram muitos finais de semana que ele teve que ficar com as crianças, que ele teve que abrir mão dos nossos momentos, de estarmos, né? Nosso combino é que sábado e domingo é da família. Então ele abriu mão disso também para me apoiar. Essa é uma história que tem, vamos dizer assim, um resultado feliz, né? Porque claro. Acredito que seja o que todo mundo espera quando vai se expor assim pro seu companheiro, para a pessoa que estiver com a pessoa. E quando isso não acontece, e quando a pessoa percebe que fazer essa leitura, fazer essas perguntas, pode trazer respostas das quais a pessoa não está a fim de ouvir, ela pode buscar ajuda? Então, esse movimento de desejar experimentar uma vida feliz, saudável, próspera, ele é possível a partir de uma decisão. E uma decisão contém riscos. Então, com o meu marido, eu poderia ter ouvido uma negativa dele. Ele poderia falar assim: para mim não faz sentido isso, eu não vou abrir mão de você. E aí eu preciso perguntar aqui, eu dou conta disso? Eu vou permanecer feliz mesmo não indo? Que tanto isso impacta em mim? E eu preciso avaliar se essa relação ela me apoia ou se essa relação me limita. Teve outros momentos em que ele falou: não, é melhor a gente segurar agora e você faz isso mais adiante, vamos negociar. Aconteceu outros momentos em que ele não me apoiou prontamente. Mas tudo bem, eu dei conta disso também. Agora, se não existe um diálogo entre o casal,
se não existe esse acesso e essa disponibilidade de realmente falar aquilo que é preciso. E existe amor, então a sugestão minha, que é a sugestão da Sophie, é que você encontre alguém para te dar uma assessoria. Uma assessoria. E no caso, que cai muito bem, é uma assessoria sistêmica, né? Eu vi muitos resultados fantásticos nas pessoas que buscaram essa assessoria. Muitos clientes meus buscaram uma assessoria por causa que estavam num momento difícil da vida. E sim, eu sugeri alguns conhecimentos, eu sugeri algumas atividades, eu sugeri alguns movimentos, claro. E sim, a pessoa saiu daquele estado limitante e conseguiu experimentar um outro estado que ela nunca tinha experimentado antes. Aí, essa assessoria você também pode dar esse suporte. Sim, sim. Porque muitas vezes uma relação é sustentada pela carência, né? Pelo medo do que vão falar, por um filho pequeno, Sim. pela questão financeira. Então tem tantos fatores, né, Sim. que a gente percebe numa relação. E lá na Alemanha ficou muito claro, vários momentos foi abordado a seguinte situação. A intenção da mulher era ter um filho com esse homem. Então, a partir do momento que esse homem entregou para ela o que ela queria, que era a gravidez e era esse filho, ele fica em segundo plano. E a mulher, já que não era tão envolvida na relação e sim no foco de ter um filho, começa a pôr toda a atenção e cuidar dessa cria, e o marido fica em segundo plano. Quer dizer, ela vai se dedicar àquilo que ela quis, mesmo sem ter muita consciência disso. Então, o homem foi usado. E não tem como, inconscientemente a gente cria essa situação, inconscientemente vem uma informação de ter sido usado, e a tendência desse homem é não ser uma boa companhia, e a tendência também é buscar outras relações. Porque de alguma maneira você sente. É impossível, a alma sente tudo. Então, quando você está desconfortável com a tua alma, é porque alguma coisa não está legal. Nós chamamos isso de instinto, de a minha intuição está me dizendo tal coisa. Sim, é verdade, a tua intuição diz. Minha intuição está cheirando que tem traição. Se o marido trai, tem um desejo secreto na mulher que ele saia da relação. Você fala, meu Deus, isso não pode ser verdade. O meu marido vai me trair, é eu que estou desejando que ele saia da relação. Inconscientemente é um movimento interno que quer afastar o outro. Se o marido vai buscar outro relacionamento, é porque num lugar eu não estou disponível para ele. E muitas vezes eu não estou disponível porque eu estou totalmente focada nos filhos. Isso não tem nada a ver estar disponível para relação sexual, estar disponível para sair jantar. Tem a ver com a disponibilidade interna. É muito mais profundo do que isso. Porque é muito fácil você pôr uma maquiagem, um vestido bonito e sair com o cara para jantar. E aqui dentro ter outra coisa funcionando. Você até posta uma fotinha lá no Instagram de felicidade, né? Uhum. E aí a amiga, a sociedade fala, lá jantando com a mulher e cheio de amante por aí. Só a trouxa não sabe. Sabe? E me diz uma coisa, existe, assim, isso é mais comum do que a gente pensa, uma relação só de interesse, sempre de interesse? Pode até não ser pelo filho, mas, por exemplo, eu tenho interesse em ter alguém para não estar sozinha. É muito comum. Eu tenho interesse porque aquela pessoa me oferece algo que Sim. sozinha eu não vou conseguir. Sim. Então, o índice alto de rompimento, ele vem justamente por causa disso. O interesse na relação não é uma relação bem-sucedida, não é um dar e tomar de carinho, de amorosidade, de cuidado. Uma relação, ela funciona quando eu quero cuidar do meu parceiro, quando eu sou cuidado pelo meu parceiro, quando eu consigo permanecer um tempo sentada, talvez no sofá ou lá fora no quintal, talvez de mão dadas e sem falar nenhuma palavra, né? É diferente.
Quando tem uma outra motivação, você não consegue ter esses momentos de intimidade com o parceiro. Intimidade não falando da sexualidade, intimidade de ficar com o outro, né? E da onde vem esse movimento de interesse? Vem do medo, vem dos padrões que a gente traz da nossa família. Então, é válido pensar que tipo de relacionamento os meus pais tiveram ou têm, que tipo de relacionamento os meus avós tiveram ou têm, o que eu ouvi desde criança. Tem uma pessoa que eu atendi por um período de tempo nessa assessoria, e ela ouviu desde criança da mãe dela: não dependa de homem, não dependa de homem, faça o teu trabalho, ganhe o teu dinheiro e não dependa de homem. Então, chegou um momento que ela teve uma oportunidade de mudar de cidade, e ela teria que abrir mão do que ela tinha construído, e a dualidade dela era: se eu abrir mão disso, eu vou ficar dependente do marido, se eu ficar dependente do marido, eu enfraqueço. Então, ela ficou adiando essa decisão, porque inconscientemente, ela não percebia isso, inconscientemente estava lá: não dependa de homem. E acontece também casos em que a mãe se separa do pai e fala assim: minha filha, nunca case. Esse é o conselho que você mais escuta, né? De mãe separada. Sim. Então, o que é importante? Identificar, conhecimento, identificar o que aconteceu na minha vida, o que aconteceu na minha infância, quais as frases que ainda estão ressoando aqui no meu ouvido, que inconscientemente estão me conduzindo. Homem não presta, homem não presta, homem não presta. Por que tem tantos casais homossexuais de mulher? De tanto ouvir da mãe: homem não presta, homem não presta. Ah, homem não presta, eu vou casar com uma mulher, porque uma mulher presta. Então a gente vai num movimento inconsciente, que não é um homossexualismo que já nasceu com a pessoa já tem isso como destino. É uma fuga. É uma fuga. Os homens não prestam, então é seguro casar com uma mulher. É claro que, né, eu vou falar de novo, não é 100% dos casos de homossexualismo que acontecem isso, mas muito, muito, muito hoje em dia é por conta dessa distinção. Mulher, ou um homem que sofre muito, que diz: mulher não presta. Quando dá para ser cruel com o homem sofre demais. Então, para o homem também é mais seguro ter uma relação com outro homem. Tá? Essa é uma das dinâmicas do homossexualismo, que é tão comum hoje em dia, muito mais comum do que em qualquer Ou então a outra pessoa época. fica sozinha, né? Fica sozinha sou autossuficiente. Enche a casa de gato. Sou autossuficiente, eu ganho meu dinheiro, eu me viro. Não vai ter espaço para o outro. E aí o que tem por trás disso? O que tem por trás disso são muitas coisas. Quando eu falo, é um relacionamento mal sucedido dos pais, muitas vezes os pais são bem sucedidos e têm uma relação de 50 anos de casado, mas a mãe foi frustrada a vida inteira. Ou talvez a mãe casou com o pai porque perdeu o grande amor, ou ao contrário. Então, não tem como eu prever todas as dinâmicas que conduzem. E cada um tem uma história, cada um tem um contexto. E eu contenho em mim todas as informações do meu sistema. E isso não é uma escolha, isso é a experiência da vida aqui na Terra, é essa. Todos nós temos todas as informações e todos nós somos impactados por essas informações. E todos nós podemos resolver isso. E todos nós podemos, pelo conhecimento, mudar. Finalmente nós podemos olhar para trás e falar: eu sinto muito que tenha sido assim, mas finalmente nós podemos agora ter uma outra experiência. Vocês, através de mim, experimentam algo novo. Quer dizer, ferramentas para isso não faltam, né? Com respeito, né? Claro. Com respeito. E é isso que traz a constelação, é isso que traz esse pensamento sistêmico, e é essa grande contribuição do Bert Hellinger, que foi uma pessoa ímpar na face da Terra e que trouxe muito aprendizado que sim, pode transformar realmente a vida, pode literalmente mudar da água para o vinho.
E isso tornar acontece. a pessoa bem-sucedida, feliz, próspera e feliz. Lembrem-se, ser bem-sucedido significa ser bem-sucedido em todos os aspectos. E ser bem-sucedido é assim, eu estou feliz com os meus relacionamentos como eles estão, não importa se eu estou solteiro ou se eu estou com um companheiro. Eu estou feliz com o meu trabalho da forma que ele é. Eu estou feliz e saudável com o meu corpo porque eu descobri que eu me amo. Eu descobri que quando eu me amo, eu me cuido. Então, ser bem-sucedido é estar vivo, é estar no movimento. Então, se você percebe que em alguma área a sua vida não está bem-sucedida, procure ajuda, venha conhecer as constelações, venha Repete para nós, quando que tem constelação? Então, hoje à tarde, hoje é quarta-feira, às 14 horas, constelação em grupo. Amanhã, quinta-feira, à tarde, constelação à noite. À noite, constelação às 19h30. Aqui na Grapo. E para assistir não paga nada? Não, a gente tem uma ação voluntária que a gente contribui com a UTI neonatal do Hospital Bom Jesus. Então a gente convida as pessoas que vêm para a constelação, a gente sugere, na verdade, que tragam algo de higiene para os bebês, né? Lencinho úmido, shampoozinho, qualquer coisa que seja, fraldas, né, descartáveis. Das bem pequenininhas que atenda a UTI. Então a gente está arrecadando isso como uma maneira de fazer uma ação voluntária mesmo para ajudar. E na terça-feira da semana que vem também nós teremos constelação às 19h30 em grupo. Fora esses horários da constelação em grupo, acontecem as constelações individuais, que daí a pessoa que não quer se expor no grupo pode vir e fazer o atendimento individual, que é tão rico em possibilidades quanto o atendimento. E também é possível fazer consulta contigo, né? Essa assessoria, aprender um pouco mais sobre a respiração. É bem bacana porque você pode trazer todas as dúvidas e a gente vai conversar sobre quais são as dúvidas e sobre como o teu contexto pode te apoiar, onde ele está te limitando e como ele pode passar a te apoiar. Então é um atendimento que eu gosto muito, tem muito a ver com a postura sistêmica, tem muito a ver com aquele curso online que eu tenho, que é de postura sistêmica. Nós já tivemos 4 turmas desse curso, já está no forno o próximo curso. E realmente ele traz um resultado muito, muito, muito significativo para a vida. Então eu sugiro que quem não conhece ainda, não tire conclusões precipitadas sobre a constelação e sobre essa riqueza que são os movimentos sistêmicos. Venha conhecer e então escolha se serve para você ou não. É uma boa possibilidade, né? Não dá para fechar a porta. Exatamente. É um prazer tê-la de novo conosco. Obrigada pela oportunidade. Seja muito bem-vinda. Acredito que semana que vem também a gente vai ter outro assunto farto, né? Tão farto quanto foi esse, né? Sim. Você praticamente conduziu a entrevista sozinha. Foi muito bom de ouvir. Obrigada, até semana que vem. Obrigada. Lembrando que tem coluna escrita todo domingo no Caderno de Saúde do Jornal Paraná.